Boa tarde, pessoal. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te dê vitória, que Deus te dê paz, que Deus te dê graça, que Deus te dê alegria, que Deus possa renovar as suas forças, que Deus possa te abençoar nesse dia, te levantar e te alegrar e te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Desde já eu gostaria de ler aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É engraçado que nesses três versículos aqui, né, em Romanos, Paulo fala a respeito do julgamento, né, ou seja, as pessoas julgando o próximo, julgando o irmão, condenando pelo pecado, né, isso acontece muito, as pessoas olharem para o pecado dos outros, né, olharem para o pecado dos outros e condenar aquela pessoa e dizer: ah, mas aquela pessoa é pecadora, aquela pessoa cometeu tal pecado, aquela pessoa fez tal coisa, aquela pessoa fez aquilo, ela não presta, ela não vale nada, né? Ela merece morrer, ela merece ser presa, né? Isso acontece muito quando a gente vê, por exemplo, um assassino, né? Na televisão, ou um ladrão, ou quando a gente vê uma prostituta, né? E a gente tem aquele senso de julgamento, né? Ou quando alguém comete um pecado dentro da igreja, né? Muitas vezes a gente tem aquele senso de julgamento que aquela pessoa pecou, aquela pessoa caiu em pecado, aquela pessoa cometeu tal pecado e julga naquela pessoa, né? Fazendo um juízo daquilo, né? Sabendo que todo juízo pertence a Deus. E a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis julgados vós também. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, sereis julgados vós também. E eu fico pensando que isso acontece muito, das pessoas julgarem umas às outras, né? Então, mas o que a Bíblia fala é: não julgueis, para que não sejais também julgados. Né? Não julgueis. E eu fico pensando por que as pessoas fazem isso, né? Por que as pessoas têm essa questão de querer julgar o próximo, né? Apontar o dedo, falar, apontar o pecado das pessoas, mostrar o pecado das pessoas, sabendo que ela também é pecadora, sabendo que ela também é uma pecadora e peca diante do Senhor. Pode não ser o mesmo pecado, no mesmo tipo de pecado, mas que ela também peca, né? Todos nós pecamos diante de Deus, né? Engraçado que eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso ontem, e nós estávamos conversando e falando sobre isso, né? Porque é, as pessoas que todos nós pecamos, né? Ou seja, assim, que todos nós pecamos diante do Senhor. E o engraçado que nós precisamos melhorar as nossas vidas, não apontar o erro uns dos outros, mas buscar do Senhor a salvação, a libertação, a cura, né? Buscar a resposta do Senhor. E aqui em Romanos o Paulo continua falando, né? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ou seja, todos nós vamos comparecer ante o tribunal, irmão, de Cristo. Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer. Não tem uma pessoa que não vai comparecer. Todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para sermos julgados. E aí, vale a pena você ficar apontando o dedo, julgando as pessoas? Não, né? Não foi para isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus ele te chamou na igreja, não é para isso que Deus ele quer que você, não é para isso que Deus ele quer que você viva, para julgar as pessoas, não, né?
porque todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo e dar conta de si mesmo a Deus, como diz aqui no último versículo de Romanos 14, diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha só, irmão, nós daremos conta de nós mesmos. Então, avalie, veja o que você está fazendo, se o que você está fazendo é do agrado do Senhor. Se o que você não está fazendo não é do agrado do Senhor, se arrependa, peça perdão para Deus, se reconcilie com o Senhor, busca ajuda, seja da igreja do pastor, né? Se busca ajuda, peça a Deus ajuda, busca em oração, busca em consagração, se coloque diante da presença de Deus, não desista dos planos de Deus para a sua vida, porque se você continuar nesse caminho, eu não sei, de repente você está nesse caminho, você está pecando contra o Senhor e ainda não se arrependeu, e ainda não tomou uma atitude de mudança, né? Acha normal viver assim, mas Deus não quer que você viva assim, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você pratique as primeiras obras, Deus quer que você volte para os caminhos do Senhor, que você se coloque na presença de Deus, que você o glorifique, que você o adore, que você se coloque na presença do Senhor teu Deus e se arrependa, porque um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e nós vamos dar conta de nós a si mesmo. E quando o Senhor te perguntar o que foi que você fez da sua vida, o que você vai dizer para Deus? Ah, Senhor, mas para mim eu não conseguia deixar de pecar, é isso que você vai dizer, eu não consegui deixar de pecar. Eu não conseguia te servir ao Senhor, não tive coragem de ir até o fim. Qual é a desculpa que você vai dar para Deus naquele dia? Nós vamos comparecer ante a Deus e seremos julgados pelo Senhor, né? Então avalie agora, né? Avalie como é que está a sua vida diante de Deus. Se arrependa dos seus pecados, busque ao Senhor, se coloque na presença de Deus, não olhe para trás, largue esse pecado de mão, largue essa vida de mão, vá buscar o Senhor, vá adorar o Senhor, vai fazer a vontade do Senhor teu Deus, porque Ele existe e Ele está esperando apenas uma atitude sua. Foi para isso que você veio para esse mundo, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor e não a sua própria vontade, para buscar a Deus, porque Deus ele tem uma promessa para nós de salvação, de vida eterna, e nós só teremos essa salvação, essa vida eterna, se nos arrependermos dos nossos pecados. Amém? Então deixe de julgar o teu irmão, porque você também é falho, você é pecador, você erra, você falha. Amém? E que Deus possa te abençoar nesse dia, te dar vitória. Glorifique o nome do Senhor nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Curta meu canal, compartilhe, se inscreva no meu canal e comente lá embaixo. Amém? Deus te abençoe.